Agora nós vamos chamar ele que é técnico em eletrônica e administrador, com quase 30 anos de experiência em automação industrial e robótica, atuando em setores como automobilismo, alimentício, petroquímico e muitos outros, que vai falar sobre aplicações da robótica na indústria, apresentando case da Yaskawa, foi o que eu disse, conforme eu disse. E aí, lembrando que a gente tem no final as perguntas, vou chamar o professor, nosso diretor Alexandre Gomes. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Aqui eu uso. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, agradeço a toda a organização do Tech Valley Summit, pela oportunidade de apresentar um pouquinho da nossa... perfeito. De apresentar um pouquinho da nossa empresa rapidamente. O intuito da palestra não é se aprofundar no tema da robótica no quesito técnico, mas sim mostrar um pouquinho do que é a empresa, do que é o mercado robótico e alguns exemplos de aplicação no mercado, tá ok? Bom, a Yaskawa é uma empresa centenária, acaba de completar 110 anos de existência, com origem no Japão, com headquarter nos Estados Unidos e diversos escritórios espalhados pelo mundo, onde já somamos mais de 15 mil colaboradores ao redor do mundo todo. É uma empresa que hoje ocupa o ranking de liderança na fabricação de robôs industriais no mundo. A nossa estrutura Brasil acaba de completar 50 anos no mercado. Nesse mercado já temos mais de 5 mil robôs instalados no Brasil e o grupo em si já alcança mais de 500 mil de robôs instalados ao mundo todo. Nosso escritório principal hoje está na cidade de Diadema, com uma área fabril de aproximadamente 5 mil metros quadrados. Temos toda uma estrutura de apoio no Brasil em termos de engenharia de aplicações, engenharias de mecânica, dispositivos, damos treinamento no Brasil, estamos presentes aqui no evento, lá no fundo, com diversos robôs sendo demonstrados, né? Tem um robô lá servindo café, quem quiser passa lá tomar um cafezinho com a gente. E tem também robôs para a parte de ensino, quem quiser dar um pulo lá na nossa área de demonstração e fazer uma aulinha com o nosso instrutor, dá para poder também aprender um pouquinho de programação de robótica. Uma curiosidade, muita gente fala em mecatrônica. Mecatrônica se fala em todo campo hoje. E essa palavra mecatrônica, ela por muito tempo foi uma patente da nossa empresa. Um engenheiro da Yaskawa que criou essa palavra, por um tempo ela foi patenteada, depois de alguns anos a Yaskawa abriu mão dessa patente e hoje a palavra mecatrônica é usada no mundo inteiro. Então, a história da Yaskawa na mecatrônica é muito profunda. Entendendo um pouquinho do mercado da robótica no mundo, para vocês verem aqui, a parte de robôs instalados mundialmente vem crescendo pouco a pouco. Na pandemia, houve um estouro ali de instalações ao redor do mundo, existe uma projeção para retomada agora, mas em média nós temos aí em torno aí de 550 mil unidades por ano espalhadas pelo mundo. Isso aqui, pessoal, não é um número de robôs só Yaskawa. Está falando a respeito da robótica em todos os fabricantes. Em termos de divisão por setores do mundo, né, nós temos aqui o maior consumidor é a Ásia, a Europa vem em segundo e depois as Américas, né? É importante, peço até bastante atenção de vocês nessa apresentação, porque no final a gente vai fazer uma surpresinha para vocês, mas prestem bastante atenção nesses números, ok? Em termos de setores, o setor que mais, digamos, vem crescendo é o setor automobilístico e eletrônico. Esse é o setor que mais consome robôs no mundo. Depois disso, nós temos a parte de metal mecânica, plástico, alimentício e outros demais. O maior consumidor de robôs no mundo é a China. Por ano, a China vem aí crescendo na sua quantidade de robôs instalados.
Só em 2023 a China consumiu 276 mil robôs. Em segundo, o Japão. Em terceiro, Estados Unidos. E dá para perceber que o Brasil não aparece nesse quadro, né? Existe um dado muito interessante que muitas pessoas não conhecem, que é a densidade robótica. O que é a densidade robótica? É a quantidade de robôs para cada 10 mil empregados da indústria. Então, para cada 10 mil pessoas empregadas na indústria, quantos robôs eu tenho? Isso é um dado conhecido como densidade robótica. A Coreia lidera esse número, com 1.012 robôs para cada 10 mil empregados. E aí, então, vem nesse gráfico mostrando os países que, em média, vão consumindo esses robôs. A média de densidade robótica mundial é em torno de 162 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Alguém chuta um número, que é a densidade robótica do Brasil? Quantos robôs nós temos para cada 10 mil empregados? Alguém chuta? 30? Menos? 3? Um pouquinho mais? 10. Hoje nós temos apenas 10 robôs para cada 10 mil empregados no Brasil. Para que o Brasil aparecesse nesse ranking, precisaria entrar amanhã aqui 170 mil robôs nas próximas 24 horas. O Brasil consome já há mais de 20 anos em torno de 2.000, 2.200, 2.300 robôs por ano. Para entender um pouquinho a robótica, o robô geralmente é um braço articulado, eletromecânico, com servomotores e 6 eixos de liberdade. Existem robôs com 4 eixos, 5 eixos, depende muito da flexibilidade do equipamento para qual é a aplicação. Robôs de solda arco, geralmente eles têm essa característica. Robôs para solda por resistência, ou algumas pessoas conhecem como robôs para solda ponto, tem uma característica diferente. São robôs maiores, com capacidades de carga maior. Em geral, os robôs eles possuem uma extensa gama de aplicações. Então, por exemplo, o robozinho pode suportar desde 8 kg de carga, que seria um GP8, até um MH900 para 900 kg de carga. Então, existe uma gama muito grande de equipamentos para cada tipo de necessidade em cada cliente. Existem robôs também específicos para a área de paletização. Para quem nunca ouviu esse termo, paletização nada mais é o quê? No final de uma linha de produção, vão saindo caixas e sempre tem alguém na indústria pegando essas caixas e colocando em cima de um pallet para fazer a pilha de produtos, e aí então vai para uma transportadora. Essa é uma aplicação de paletização. Como hoje a paletização está muito visada pelo Ministério do Trabalho como uma aplicação de esforço repetitivo que causa muita lesão, os robôs de paletização hoje são muito aplicados nesse tipo de indústria. Existem robôs também específicos para pintura, são equipamentos à prova de explosão, tá? Porque geralmente o ambiente de pintura tem solvente e é uma área classificada. E agora eu vou mostrar rapidinho alguns vídeos para vocês conhecerem, tá? Esses vídeos, pessoal, são vídeos reais de projetos que a nossa empresa forneceu. Então você consegue ver o operador do outro lado lá, do lado de cá o robô está fazendo a solda da peça, existe uma proteção entre o robô e o operador, e dessa forma o equipamento pode ser conduzido com segurança. O interessante, né, que dá para ver ali o posicionador rotativo, todo o movimento do robô com o posicionador é sincronizado. Então aqui, por exemplo, ele está fazendo a solda de um escapamento de carro e precisa fazer toda a solda circular da peça. Aqui uma outra aplicação, que no caso é o robô para solda por resistência. O que na verdade esse robô faz? Ele tem uma pinça na ponta, e quando ele fecha
esse circuito e no meio eu tenho duas chapas, essa pinça gera uma força, entra ali uma tensão elétrica e ela funde uma chapa na outra, fazendo com que a solda seja completa. Geralmente isso é a solda que faz toda a parte estrutural de um veículo que é fabricado em qualquer montadora. Aqui uma configuração bem interessante de múltiplos robôs trabalhando simultaneamente. Aqui, por exemplo, nós temos 6 equipamentos simultâneos, todos eles sabem em que posição eles estão. É uma característica da nossa empresa poder trabalhar com robôs de forma simultânea, de forma segura, sem proporcionar nenhum tipo de colisão. Para quem nunca viu um projeto de solda laser, ali nós temos uma estrutura metálica do banco de um automóvel. Então, o banco do automóvel tem uma estrutura no meio da espuma. O robô ele tem um cabeçote laser. Ele simplesmente vai passando por cima do objeto e disparando um feixe de laser, efetuando a solda sem absolutamente nenhum contato. Esse é um tipo de aplicação também bastante interessante, muito consumida no Brasil. Aqui também um outro caso de parte laser. Nós colocamos uma câmera dentro da célula. Todo o sistema de solda laser precisa ser totalmente enclausurado. O robô simplesmente se aproxima em cima da peça. E aí o feixe de laser começa a entrar em atuação. E ele começa a fazer a solda sem absolutamente nenhum contato. A característica principal da nossa empresa para um tipo de solução como essa é que nós damos a solução completa para a empresa. Então, a empresa tem uma necessidade, ela precisa realmente soldar uma peça, ela entrega o projeto, a peça para nós e nós executamos o projeto inteiro para ele. É possível também aplicações como essa aqui, onde o robô faz uma simples carga e descarga de uma máquina. Então, é possível você associar um torno, por exemplo, nesse caso aqui está ali um exemplo do fabricante Mazak, mas pode ser qualquer máquina CNC nesse caso. Então, o robô, o que ele pode fazer? Ele pega a peça pronta, coloca uma peça nova para ser produzida, à medida que o torno vai fazer o trabalho, ele sai dessa posição e começa a abastecer aqui na parte de baixo. Um outro processo interessante também é corte com jato d'água. O jato d'água para corte robótico é uma aplicação muito interessante porque é de altíssima velocidade, altíssima precisão, porém, jato d'água só se faz isso ou em máquina enclausurada ou com a robótica. Por quê? Porque o jato d'água ele pode atingir até 70.000 PSI. Isso significa que qualquer coisa que tiver no meio desse trajeto do jato d'água vai ser cortado. Então, é uma situação de muito risco para o operador também. Aqui um exemplo bem interessante também, que vem sendo muito aplicado hoje em dia, que é a parte de usinagem com robôs. Até um certo momento, só se conhecia máquinas CNC para usinagem. Só que hoje os robôs atingiram um grau de precisão tão elevado que é possível também fazer a usinagem com a parte de robôs. A vantagem é que com a parte de robôs é possível hoje fazer a usinagem em 3D. Então você pode pegar um desenho em 3D, carregar no software do robô, o robô converte tudo isso em rotas de programação e executa esse trabalho em 3D. Existe também a possibilidade de colocar múltiplos robôs para diversas finalidades. Esse aqui, por exemplo, é o nosso robô GP4.
É um robozinho muito rápido, muito versátil. Aqui é um exemplo de uma linha de montagem de carrinhos de brinquedo, né? Então, cada robozinho tem a sua função, o seu objetivo. Um segura a peça para o outro vem, coloca os componentes e no final ele mostra no vídeo um carrinho sendo completo. Um outro caso interessante também que está sendo muito aplicado na indústria hoje é a parte de lixamento e polimento. As torneiras, os metais sanitários que a gente tem em casa, né? Aquelas torneiras brilhando, isso tudo é lixado e polido por robôs. Até alguns anos isso era feito por pessoas. O índice de acidente era elevadíssimo, porque as lixas eram de rotação. Então, a pessoa tinha que pegar uma torneira ou uma maçaneta de porta, por exemplo, para fazer o lixamento. E quando ele aproximava essa torneira da lixa, a lixa rompia. Isso chicoteava no rosto do operador, causava sérios ferimentos, porque essas lixas rotativas são realmente bem perigosas. Então, agora esse mercado de lixamento e polimento migrou completamente para a parte de robótica, tá? Aí a gente vê, tá vendo? Essa lixa rotativa que vocês estão vendo ali em cima, isso era feito tudo por pessoas. Então, o cara ia com a peça ali, a lixa rompia e causava um acidente no operador. Outra coisa interessante que o mercado vem revolucionando é a parte de robótica colaborativa. Todo robô na cor azul que vocês viram aqui são robôs industriais que precisam trabalhar enclausurados. É norma, de acordo com a NR12, nenhum robô industrial pode trabalhar sem enclausuramento. Os robôs colaborativos, que são esses branquinhos, e a gente tem 2 lá na nossa área, em demonstração, se vocês quiserem conhecer. O robô colaborativo ele pode trabalhar ao lado do ser humano. Então, ele não tem nenhum espaço para a pessoa pôr a mão e se machucar. Se ele detectar a pessoa ao lado, ele para, não oferece riscos à pessoa, né? Ou seja, é um equipamento muito versátil e que vem ganhando muito espaço agora na indústria. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. A parte interessante, né, do robô colaborativo é justamente essa. Ele tem uma interação com a pessoa sem causar nenhum tipo de acidente. Uma outra coisa que o robô colaborativo tem, que é muito legal, é a função que nós chamamos de Direct Teach. Ou seja, eu consigo programar o robô com a minha mão. Um robô industrial, normalmente você precisa fazer a programação no teclado. O robô colaborativo não precisa disso. Você pode pegar o equipamento no punho do robô, fazer o movimento que você quer que ele faça, ele vai gravar essas posições e ele vai executar o programa de acordo com o que você fez. Ele vai mostrar esse exemplo logo em seguida aqui dessa movimentação que ele está fazendo. Aqui ele começa realmente a dar o exemplo da movimentação, tá? Ele pega no punho do robô, grava um ponto, que é o ponto inicial. O robô está energizado nesse momento, tá? Ele está completamente operacional, respondendo aos comandos da pessoa. Ele grava o ponto de pega da peça, depois ele sobe, grava mais um ponto no espaço, leva a peça para um outro ponto, desce, grava mais um ponto. Então, essa tecnologia veio para facilitar a programação do equipamento na indústria. Porque como se trata de uma linguagem de máquina, a tendência é que isso vai ficando cada vez mais fácil. Então, ele fez o programa, ele vai até ali, simplesmente vai dar um comando para que o robô faça o movimento automaticamente agora.
o robô gravou todos os passos que ele fez e ele executa o programa que foi gravado. Isso é o que a gente chama da robótica colaborativa. Aqui tem mais um exemplo da parte de segurança do robô colaborativo, tá? Um robô pegando caixas, fazendo uma aplicação de paletização, o operador interfere com ele, ela pôs a mão, ele não machuca a pessoa está com o pé ali ou com a mão no pallet, ou seja, um equipamento muito seguro e muito bem aplicado. É possível também utilizar um robô industrial com uma aplicação muito parecida à colaborativa, mas é necessário que você tenha scanners de área para fazer isso. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo ali, ó. Nosso colega vai se aproximando na primeira linha amarela, o robô diminuiu a velocidade, quando ele sai, ele vai mais rápido. E quando ele avança, o robô para. Ou seja, o sistema identifica que alguém está se aproximando da área para proteger aquela pessoa que está mais próxima do robô. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do que é mais recente, tá? É um robô Next, nós chamamos de equipamento, o nome dele é Next, é um robô com inteligência artificial. Qual é a função desse robô? Todo robô industrial hoje precisa que alguém faça uma programação. O robô Next ele é capaz de tomar ações por conta própria. Ou seja, se eu faço um programa, por exemplo, o robô pega um produto daqui e leva para cá. Então ele está fazendo esse movimento aqui que o meu braço está simulando. Se algum objeto entrar no meio, o robô percebe, através de uma câmera, ele muda a rota dele automaticamente e vai para o ponto necessário. Ou seja, se de repente o robô está fazendo um trabalho e alguém se aproximou, ele não precisa necessariamente parar aquilo que está fazendo. Ele pode tomar a iniciativa de fazer uma rota diferente e evitar um problema. Esse vídeo vai ter áudio, tá? Não sei se sai aí. Yaskawa presents the next leap in industrial automation, MotoMan Next. Engineered with cutting-edge technology, MotoMan Next sets a new standard for performance and reliability. É um equipamento com alto grau de precisão. Nesse vídeo aqui, o equipamento está tomando decisão de qual placa ele precisa pegar e aonde ele vai colocar, sem nenhum tipo de posicionamento específico, né? Aqui, por exemplo, na parte de culinária, montando um prato. Aqui ele pode fazer também trabalhos de montagem. Aqui é na parte cirúrgica, fazendo o controle de limpeza de materiais cirúrgicos em sala de cirurgia. Aqui, por exemplo, pegando caixas aleatórias e organizando de acordo com o tamanho das caixas que ele percebe. Então, dependendo do tamanho da caixa, ele vai organizar na posição que ele mais convém e ele calcula esse espaço. Yaskawa, driving the next generation of industrial innovation. Muito bem. Antes de abrir para perguntas, eu vou fazer uma brincadeira um pouco legal aqui. Quem se lembra quantos robôs a China consumiu em 2023? 270 e poucos mil. Legal. Exatamente. Jana, é um squeeze nosso, ele não está gravado, depois eu convido o senhor para ir até o nosso stand. No nosso stand,
Na nossa área, nós temos uma máquina de gravação a laser e lá o senhor vai poder gravar o seu nome no squeeze, tá bom? Qual país possui a maior densidade robótica do mundo? Coreia? Muito bem, Coreia. Um para lá, Jana. Quem se lembra do valor médio da densidade robótica? 176? Errou. 162. Aqui, acertou. Qual o valor da densidade robótica no Brasil? 10. Legal. Como se chama o robô que a Yaskawa lançou com inteligência artificial? Você no fundo. Next. Aí. O rapaz de barba ali, ó. Do lado do rapaz de camiseta vermelha. Exato. Legal, pessoal. A intenção é só fazer uma brincadeira, mas o tema da robótica é muito mais profundo que isso, né? Nós temos aqui 14 minutos. Eu fico à disposição de vocês. Quem tiver dúvidas, quiser esclarecer alguma coisa, a gente fica à disposição. Ela vai colocar na tela um QR Code, e aí vocês podem mandar as perguntas que eu vou estar passando aqui, para que ele possa responder. Enquanto o pessoal vai mandando e vai chegando aqui, posso fazer uma provocação? Em qual momento, em que fase da indústria ali, o industriário ou o seu gerente de produção vai falar, vamos investir nisso, né? O que a gente tem que deixar ali, né? Para a gente pensar em valores, investimentos, projeções. Em qual momento que fala, olha, a partir daqui a gente consegue entregar, a partir daqui a gente consegue ajudar, né? Um ROI média que a gente tem, a cada R$1 investido aqui você vai ter, né, X%, entendendo em performance, redução de acidentes, né? Dentro de um panorama aqui, enquanto as perguntas vão chegando. Pode ser? O cenário da indústria hoje, ele tem, na questão da robótica, diversas, como é que eu vou dizer assim, diversas linhas de raciocínio. Tem empresas hoje que estão enfrentando dificuldade extrema de mão de obra. Então, por exemplo, o soldador hoje é uma mão de obra muito difícil de encontrar. Por quê? Porque ninguém quer ficar com uma tocha de solda na mão o dia inteiro, exposto a gases que são cancerígenos e tudo mais. Aí a pessoa fala assim, nossa, então vai tirar o emprego de todo soldador do Brasil? Não, porque o soldador, ele conhece do processo, certo? Mas alguém precisa programar o robô. Então, hoje, o que a robótica faz com o soldador que está sofrendo no processo é transformá-lo para um programador de robôs. O processo fica na mão da máquina, mas quem domina o conhecimento do processo em si é o soldador. Então, você promove esse cara para um outro estágio. Essa é a parte interessante. Tem empresas que buscam, por exemplo, aumento de produtividade. Tem empresas que precisam robotizar porque o cliente dele está pedindo isso, né? Nós temos um caso, por exemplo, recente de uma empresa que estava fazendo pintura de peças manualmente para uma montadora. A montadora foi lá e falou assim, olha, você não pode pintar isso de forma manual, precisa ter uma qualidade, um parâmetro, uma rastreabilidade, né? Então, assim, a robótica, inclusive, deixou de ser um artigo de luxo. Antigamente, a robótica era para empresas como Ford, Volkswagen, General Motors. Hoje, aí, partindo, por exemplo, de R$300 mil, o cara consegue colocar uma célula robótica dentro da empresa dele. É interessante a gente falar disso. Eu tenho um cliente e ele colocou uma implantação de um robô. Na hora que eu fiz o cálculo, entre tanto de SKU ou de aproveitamento, enquanto o colaborador ele tinha que sair do ponto dele para buscar a caixa
no outro ponto e voltar, na hora que a gente fez a conta. E aí um robô, super simples, né, vamos dizer assim, obviamente, né, mas ele vai lá, ele pega e ele calcula já, esse cara que está com X caixa, daqui a pouco ele vai acabar, porque também se a gente colocasse muita caixa ali do lado, a gente perderia espaço, né? Então, o robô ia lá, pegava a caixa, ele viu o colaborador que estava precisando, estava acabando, e aí isso, uma sincronicidade, mas também foi algo de 300 mil, alguma coisa, de economia que a empresa teve, de aumento de performance, com uma aplicação dessa. Então, às vezes a gente acha que está muito longe, está muito distante, né? E acredito também que tenha linhas de crédito que favoreçam isso, né? Algum tipo de coisa assim. A pergunta aqui do Arthur: quais são os maiores desafios da robotização no Brasil? Por que estamos tão atrás no cenário global na densidade robótica? Eu vou passar para ele, mas só fazer uma provocação na outra sala que a gente teve. A Coreia, coincidentemente ou não, né? Mas lá, comparado com o Brasil, né, a gente tem a engenharia, os engenheiros lá, eles fomentam muito mais isso, né? Eles pensaram isso alguns anos atrás, onde que eles poderiam crescer, e aí eles começaram a investir nisso, então tem essa grande diferença. Então, repetindo, quais são os maiores desafios da robotização no Brasil? Por que estamos tão atrás do cenário global na densidade robótica? Arthur. Bom, respondendo ao Arthur, o maior desafio hoje da robótica no Brasil é justamente fazer com que o empresário tenha apoio no investimento. O que falta demais hoje no nosso país é apoio ao pequeno produtor, ao pequeno empresário, pequena empresa. Por quê? Porque vamos pensar assim, uma célula robotizada, né, pode partir aí de R$350 mil. Mas um projeto muito avançado alcança facilmente 1 milhão, 1,5 milhão. E hoje o que a gente vê no cenário é que, do jeito que está o mercado, condições de juros que a gente vê, linhas de crédito, o que está sendo oferecido, por exemplo, o BNDES. O BNDES oferece o Finame. Só que quando você vai ver as regras do Finame, dificilmente uma célula robotizada consegue atender as regras que estão pedidas ali. E aí, então, o que acontece? O empresário se vê, muitas vezes, obrigado a utilizar o próprio bolso para fazer um investimento dentro da empresa dele. E muitas vezes ele quer um apoio externo, quer um banco, uma financiadora que vai lá e auxilie. Então, infelizmente, hoje eu vejo que o que trava muito a evolução do mercado robótico no Brasil é a falta de apoio ao empresário. Esse é o principal desafio. E o que é legal também, a SEC tem uma parceria com o pessoal do Invest SP, que tem várias linhas de crédito, inclusive para aquisição de equipamentos, né, nesse caso, que é bastante legal. A Alicia perguntou aqui, ela gostaria de saber que cargos que estão contratando e formação necessária para vagas de emprego nessa área. Muito bem. Bom, nessa área da robótica, perdão o nome? Alicia? Alicia. Então, Alicia, na verdade, a empresa, inclusive, a própria Yaskawa, né, quem tiver interesse pode visitar o nosso site. Tem um site, Janaína, acho que é Pandapé, uma coisa assim, né? Acho que é Pandapé o nome do site, se eu não me engano. Quem puder seguir lá no LinkedIn a gente está constantemente postando oportunidades de trabalho. E realmente sempre tem. A parte mais requisitada são projetistas mecânicos, operadores ou programadores de robótica, né? E no nosso caso, a pessoa, se ela fizer um curso, digamos assim, técnico em mecatrônica ou robótica pelo Senai, já pode começar conosco, porque no nosso caso, Yaskawa, nós treinamos a pessoa. A pessoa que trabalha conosco, ela é treinada por nós. Então, se você quiser ser um programador de robô amanhã, você vai passar por um treinamento conosco. Não precisa já ser um programador no mercado para vir trabalhar conosco. É só ter vontade. E ainda um pouquinho dentro disso, o Rafael, quais as projeções para a evolução da robótica industrial no cenário mundial? Como, por exemplo, o que pode vir e o que pode melhorar nos robôs que já têm a IA? Bom, no mercado mundial, com certeza, o que vai revolucionar e vai avançar muito é essa parte da inteligência artificial. Por quê? Porque hoje, cada dia mais, surgem necessidades de soluções na indústria
e que nós, mesmo tendo todo o expertise da robótica, muitos casos a gente ainda não consegue dar solução. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cliente daqui, uma empresa daqui de São José, com um nome extremamente forte, eles produzem um mobiliário, né, uma estrutura mobiliária para as aeronaves. Pronto, já entreguei. E o mobiliário de uma aeronave, ele é muitas vezes personalizado. O cara que compra um jato, ele quer o jato do jeito dele. Ele quer a mobília do jeito dele, ele quer a madeira específica. Então, as peças de madeira, elas são lixadas e polidas uma a uma, artesanalmente. Então, qual é a vantagem de um robô com inteligência artificial num processo desse? Essa empresa, ela não quer alguém programando o robô para cada peça, porque você imagina, nenhuma peça se repete em momento algum. Então ele quer colocar a peça na frente do robô, o robô com uma câmera, ele olha e faz o trabalho que tem que ser feito. Então, a evolução hoje, onde a Yaskawa está focando é realmente no avanço da inteligência artificial. E esses robôs estão cada dia mais avançados, o futuro é essa parte, inteligência artificial na robótica mesmo. Caminho irreversível, né? Caminho irreversível. E a gente ganha com isso, né? Teve uma outra aplicabilidade de uma tecelagem também, que é a nossa cliente, que trabalha com linho e algodão. E aí, de acordo com os fenômenos naturais, o linho vai vir de uma forma ou não. E é isso, né? Então ele lê o espectro daquele lá, ele busca a receita do cliente, aquele cliente, qual foi o acordo comercial que está dentro daquilo ali, e aí ele vai fazer o balanceamento correto. Isso é bastante interessante. O Kainan perguntou qual linguagem de programação vocês usam para ele. Acho que ele quis dizer, de modo geral, né? Sim, sim. Kainan, bom, todo fabricante de robô possui a sua linguagem de programação. Então, por exemplo, no caso da Yaskawa, a nossa linguagem de programação, ela se chama Inform 3. Falando genericamente, quando você abre um robô nosso, na parte de programação, você tem ali na parte abaixo da linguagem de programação do nosso robô, você tem a linguagem de máquina, que é um C++, né? Tem um pouco de Pascal também. Mas eu não me preocuparia tanto, se fosse você, com relação à parte da linguagem de programação. Por quê? Porque como todo robô tem a sua própria, ela é um pouco discreta, porque nós trabalhamos na interface. Então, quando você vai programar, por exemplo, a pessoa que programa um robô da Yaskawa, programa um robô de outra marca. E quem programa também de outra marca, vai programar o nosso. Vai mudar alguma coisa no conceito, mas é como se fosse um aprendizado de um novo jogo, vamos dizer assim. Então, a linguagem de programação, ela não é tão importante hoje no quesito de programação. Também leva-se o fato que hoje vocês têm esse programa fantástico que é treinar ali dentro de casa, que é ensinar, né? que é investir em quem busca oportunidade, né? O Ângelo perguntou qual seria o primeiro passo para o Brasil entrar na tabela dos principais países do mundo a utilizar os robôs. Eu penso que é um conjunto, né, de determinantes, mas se a gente fosse pensar aqui, seria, isso aqui é um sine qua non, né? De fato, a quantidade de coisas que precisaria acontecer é muito extensa. Mas eu entendo que hoje haveria que ter assim, uma mudança um pouco no paradigma também. Eu diria que a questão, como eu mencionei, na linha de crédito é bem difícil, é escassa, mas eu ainda percebo que o empresário em si, ele ainda tem muito receio de entrar nesse setor da robótica. E por quê? Pela falta também de pessoas para operá-lo, né? Isso, inclusive, reflete num trabalho extenso que a Yaskawa faz no Brasil, junto a Senai, Fatex, escolas. Por exemplo, a maioria das escolas Senai hoje em dia tem robôs nossos. Então, nós estamos investindo muito nessa questão de ensino para que a gente possa produzir novos colaboradores, pessoas com conhecimento, né, nessa área. Então, assim, o empresário precisa realmente perder um pouco do medo da robótica e partir para cima mesmo. Esse é o primeiro ponto que eu acho. Perfeito. O Daniel, ele perguntou, acho que ele respondeu, Daniel. Respondeu, Daniel? Pelo que eu li aqui, acredito que ele tenha
tenha respondido, né? Então, hoje a gente tem bastante jovens, tem bastante estudantes aí. Então, se quiser também se cadastra no LinkedIn, fica de olho ali no que tem de oportunidade, dos cursos, né? Hoje a Yascal atrás, e o retorno realmente não tem como comparar, né? E é legal as pessoas que têm né, o lugar de fala e a visão, deixar isso muito claro, né? Não é para roubar o emprego de ninguém, pelo contrário, né? Para que aquela ponta ali, para aquele profissional se torne mais consultor, né? Ter uma consultoria melhor no sentido, né, mais amplo da palavra ali, né? Então deixa o ser humano para a parte cognitiva mesmo e deixa a máquina para a operação ou até mais para cálculos mais complicados, né? Enfim, para ações que realmente na última linha ali vai impactar. E é que todo industriário quer, no final das contas, redução de variabilidade, o robô vai trazer isso de uma forma, né, inquestionável, e a gente bater a meta na segunda linha do EBITDA, né? Acho que no final das contas o robô ele vai trazer uma visão mais ampla disso daí. Professor, vou agradecendo aqui, acho que eu consegui ler todas as perguntas que o pessoal passou. Na outra apresentação tem o LinkedIn, tem algum QR Code de vocês? Tem alguma coisa? Não? Não? Então o LinkedIn é só Yaskawa mesmo. Motoman, para quem quiser encontrar lá, ficar de olho nas oportunidades. Desculpa? Yaskawa Motoman Brasil. No LinkedIn você vai encontrar como Yaskawa, né? E depois você vai, dentro das opções de Yaskawa, porque tem vários perfis de outras filiais, vai ter lá Yaskawa Motoman Brasil. Por quê? Porque a nossa razão social é Motoman Robótica do Brasil, uma filial do grupo Yaskawa no Brasil. Para quem não sabe, esse nome Motoman é uma marca registrada do nosso grupo. E os robôs mais antigos tinham esse nome. Então, em 2010, a Yaskawa retirou esse nome do produto, deixou somente Yaskawa, e o nome Motoman permaneceu, tá? Uma coisa que eu só queria até complementar do que você falou, da questão, né, de que a robótica tira emprego, isso tem muito um perfil aqui no Brasil, porque a gente tem aquela questão da parte sindical que é muito presente na indústria, né? E que isso não é verdade. Imagina se, por exemplo, a China, que acabou de consumir 276 mil robôs num ano, fosse colocar, por exemplo, 276 mil pessoas na rua. Isso não existe, né? O foco da robótica é melhorar a produtividade, qualidade, ser mais competitivo, e isso não gera diretamente redução de quadro de pessoas. Muito pelo contrário, quando um empresário passa a ser competitivo, passa a produzir melhor, mais barato e ganhando novos mercados, a tendência é a empresa crescer e não desaparecer. Eu acredito também que além do aumento de performance, a gente tem redução de acidentes, vai ter uma série de coisas que vai também impactar ali na saúde emocional, né, de toda a equipe. E eu penso também que conheço algumas centenas de empresários ao longo de 20 anos aí, e eu vejo que é sempre a cultura e como ele vê a coisa, né? Então, se você tem lá um gerente de fábrica, um gerente de produção, e você tem ali um comitê executivo que realmente, né, olha e quer avançar, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O piloto, tu recebeu uma visita do pessoal da BioAid algum tempo atrás, e a BioAid, acreditem, são 30 produtos por dia de lançamento. Os caras lançam todos os dias 30 novos produtos. Então, assim, você pensa, como é que uma empresa lança 30 produtos novos todos os dias, né? Que loucura, né? E ali você vai ter desde dos carros, desde os tratores, e até as coisas menores, né? Mas que vão contribuir realmente para o avanço tecnológico, para o aumento de performance. Então, quero agradecer demais aqui ao Alexandre. Vamos encerrando por aqui. Alexandre, mais uma vez obrigado, em nome da SECRI, em nome de todo o nosso evento. Uma salva de palmas para o nosso professor.